Bem-vindo, aqui estou eu, Origem, amigos de Bíblia Libre. Tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao noticielo de Bíblia Libre, com as melhores e as piores notícias do mundo cristão na atualidade. Hoje é 26 de julho. Sim, senhores, hoje estamos comemorando o aniversário da minha princesa. Sim, aí está, a princesa Ariel. Bom, agora não se chama mais Ariel, é Ana, mas também começa com A. Feliz aniversário, princesa! Te amo, você foi perfeita para esse filme. E também um abraço e um cumprimento para a famosíssima Mami, que também está de aniversário. E agora vamos às nossas manchetes. Polêmica. Marcos Witt justifica falsos profetas. Menino profeta se retrata de suas afirmações. Laura Pausini acusada de cantar para o diabo. Pastor Pastores faleceu durante o culto. Justin Bieber canta Aleluia na final da Copa do Mundo. Esposa do pastor da Assembleia de Deus foi descoberta em duplo adultério. E começamos com uma dessas polêmicas que a gente pensa, mas o que aconteceu aqui? Na final do campeonato, que já nos deu bastante notícias ruins e ainda precisava nos trazer mais notícias. A final da Copa do Mundo de 2026 coroou a Espanha sobre a Argentina. Também produziu um milagre digital. Transformou uma música sobre vencer o ódio com amor em um suposto ritual satânico. E tudo graças ao prestigiado método investigativo de ouvir 10 segundos. Adicionar música assustadora e escrever Abrão os olhos em letras maiúsculas. Durante a cerimônia de encerramento realizada no domingo, 19 de julho, no estádio MetLife, Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger interpretaram ao vivo o hino oficial da FIFA. A controvérsia surgiu por causa de uma frase da versão em espanhol: "Quando o diabo nos olhar, teremos coragem." Alguns influenciadores autodenominados cristãos isolaram essas palavras e apresentaram a atuação como uma exaltação ao diabo. Em várias publicações, incluindo uma desculpa de Milad Sola e Soleimani pela derrota da Argentina, atribuindo-a à música, falou-se de mensagens subliminares, rituais e uma suposta agenda satânica, porque aparentemente mencionar o diabo sempre equivale a adorá-lo. Seguindo essa lógica, até Jesus ficaria sob suspeita por tê-lo mencionado inúmeras vezes. O pequeno detalhe que muitos vídeos omitiram é que a estrofe não celebra o diabo, ela fala de enfrentá-lo. As linhas seguintes apresentam o amor como a lei que vence a fúria, o rancor e a dor. As linhas seguintes exaltam o valor, a esperança, a dignidade, a unidade e a superação. Podemos gostar ou não, mas chamá-la de satânica exige uma maratona olímpica de imaginação. Além disso, direi, ela não foi criada para aquela final. Robbie Williams e Laura Pausini a lançaram como hino oficial da FIFA em 11 de julho de 2025 e a interpretaram durante a final do Mundial de Clubes daquele ano. Ou seja, o suposto plano satânico já estava disponível publicamente há mais de 12 meses, mas parece que as hordas infernais também tiveram problemas com o algoritmo. Diante da avalanche de acusações, Pausini respondeu em suas redes sociais. Ela explicou que o diabo funciona como uma representação figurada do ódio e que ter coragem significa enfrentá-lo através do amor e da luz. A cantora lamentou a rapidez com que as falsidades se espalham e resumiu a mensagem dizendo que deseja que o amor vença o ódio. Declarações registradas pela cadena Dial. Ai meu Deus, com esses ultrafanáticos ouviram ultrafanaticoides, ultralegalistas, místicos mágicos maravilhosos que julgam antes de entender. Por isso, a Bíblia ordena João 7:24. Não julgueis segundo as aparências, mas julgai com juízo justo. Escândalo enorme por uma besteira dessas. Já pensou? Metade das músicas cristãs fala do diabo em algum momento, ou não, mas tudo bem, agora então. Por outro lado, aplaudiram Justin Bieber supostamente por evangelizar, segundo alguns. Enquanto alguns ainda buscavam mensagens satânicas sob cada ladrilho do palco, Justin Bieber pegou o violão e optou por algo mais simples: cantar Aleluia para um dos maiores públicos do mundo. Bieber apareceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, acompanhado apenas de um violão acústico. Ele compartilhou o evento de 11 minutos com figuras como Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy e Chris Martin. Sem dançarinos próprios, fogo infernal, motocicletas voadoras ou 20 trocas de figurino. O canadense interpretou Everton's Hallelujah, música do seu álbum Swank 2, lançado em setembro de 2025. Ao terminar, ele modificou brevemente a letra para cantar:
É a Copa do Mundo, aleluia! A escolha chamou a atenção porque Bieber tinha à disposição sucessos mundialmente conhecidos como Baby, Marshall, Sorry You Love Yourself. No entanto, ele preferiu uma composição com influência gospel e soul, centrada na gratidão pela família, pela natureza e pelas bênçãos simples da vida. A música cita sua esposa Hailey, seu filho Jack e vários momentos do dia a dia, sempre acompanhados pela expressão aleluia. Foi realmente uma música para glorificar a Deus? A expressão aleluia significa louvado seja o Senhor. Por isso, seu conteúdo possui uma evidente dimensão religiosa. Além disso, Bieber já falou publicamente em várias ocasiões sobre sua fé, o perdão e o amor que afirma ter recebido de Jesus. No entanto, é importante não transformar uma interpretação razoável em uma declaração que o cantor não fez durante o evento. Bieber não pregou o evangelho, não explicou publicamente o significado de sua escolha, nem afirmou no palco que estava evangelizando. Foi uma música de gratidão com linguagem espiritual, não um sermão de 40 minutos com apelo ao altar, e também não era necessário colocar um púlpito no meio do campo para reconhecer que ele escolheu uma mensagem notavelmente diferente da de muitos espetáculos comerciais. Também não foi evangelístico nem nada do tipo, mas a música foi bonita, não foi? Salmo 156. Sim, nos manda louvar ao Senhor o tempo todo. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Agora vamos ao nosso flash informativo. Aleluia! Aleluia! Atenção! Seguimos com cantores que, após anos na música, viraram pastores por algum motivo estranho. E o mais popular e conhecido de todos, sem dúvida, é Marcus Gitte, que se envolveu em mais uma polêmica. O cantor e pastor Marcus Gitte provocou uma nova discussão teológica após afirmar que algumas pessoas com o suposto dom de profecia podem se empolgar e acabar errando o alvo. As declarações pertencem à mensagem Sintonizando la Voz de Dios, apresentada na River Church e publicada nas plataformas de Dante Gebel no final de junho de 2026. No ensinamento, Gitte tenta explicar como distinguir a voz de Deus dos nossos pensamentos, emoções e distrações. Ao começar, ele faz uma observação importante. Ele recomenda dizer, acho que Deus falou comigo, em vez de afirmar categoricamente, Deus me disse, a menos que haja absoluta certeza. Até aí, tudo segue com prudência. O problema começa quando ele aborda o dom profético e afirma que alguns profetas falam, mas não acertam o alvo porque se empolgam. Para ilustrar isso, Gitte relata uma história que apresenta como verdadeira. Durante uma reunião, um jovem supostamente começou a profetizar com voz solene, chamou os presentes de réprobos, infiéis, imaturos e pecadores, e anunciou que Jeová desceria com fogo consumidor e espada. Depois de uma descarga apocalíptica dessas, todos ficaram em silêncio. Então, segundo Gitte, outro crente com mais experiência interveio e disse, imitando a voz divina, meus filhinhos, esse não fui eu. A história é engraçada, mas revela um problema nada divertido. Se esse não foi Deus, então o jovem não foi um profeta que errou levemente o alvo. Atribuiu ao Senhor palavras que ele nunca pronunciou, não? Estamos falando de errar a cor de uma camisa ou confundir terça com quarta-feira. Estamos falando de falsificar a assinatura de Deus e depois chamar isso de excesso de emoção. A Bíblia permite que as mensagens sejam examinadas e isso demonstra que nenhuma declaração deve ser aceita automaticamente só porque vem acompanhada de tremores, gritos ou da senha religiosa. Assim diz o Senhor. Analisar uma profecia não quer dizer que Deus envie mensagens com falhas. O erro está em que aquele que falou presunçosamente falou por si mesmo, não por revelação divina. Deve-se reconhecer que a intenção geral de Gitte parece ser justamente advertir contra o uso irresponsável da expressão Deus me disse e ensinar que a voz divina deve ser reconhecida por meio de um relacionamento constante com as Escrituras. Essa parte é valiosa. O problema está em continuar chamando de profetas aqueles que colocam na boca de Deus mensagens produzidas por sua imaginação.
A conclusão bíblica é simples. As emoções podem nos confundir, as impressões podem falhar e nossa interpretação pode estar errada, mas Deus não erra o alvo. Por isso, quanto mais forte for a da afirmação "Deus me disse", maior deve ser a evidência, a responsabilidade e o temor reverente. Porque se no final for preciso esclarecer "não fui eu", então provavelmente também não deveríamos ter começado chamando de profeta aquele que pegou o microfone. E aqui, tem um segundo. Ai meu Deus. Ele diz que profetas às vezes erram por emoção, mas seguem sendo profetas, pois acredita no dom profético. Não são profetas, são falsos profetas. São profetas mentirosos e, portanto, estão em condenação e, portanto, não devem ser ouvidos. E sua mensagem deve ser julgada. Mas claro, eles suavizam toda a questão entre piadas e brincadeiras e com uma pregação toda histriônica como a que ele faz. Ai, Senhor. E é por esse tipo de mensagem que aparecem falsos profetas, como o menino profeta que supostamente profetizou os terremotos na Venezuela e que agora veio a se retratar de algumas declarações. Jesus Lopes, o jovem venezuelano conhecido nas redes sociais como o servidor ou o menino profeta, voltou a causar polêmica, mas desta vez não previu terremotos, pandemias ou criaturas apocalípticas. Reconheceu que algumas afirmações estavam erradas e pediu desculpas publicamente. O menino ficou viral depois que um vídeo publicado em 13 de maio foi divulgado, relacionado aos terremotos que aconteceram posteriormente na Venezuela. Naquela gravação, afirmou falar em nome do Espírito Santo e anunciou 2 movimentos sísmicos que afetariam tragicamente o país. Depois, divulgou novas profecias sobre a Copa do Mundo de 2026, uma suposta macro pandemia de norovírus, o aparecimento do Leviatã e diferentes acontecimentos mundiais ainda pendentes de cumprimento. Mas a afirmação mais grave veio quando Jesus Lopes aparentemente interpretou certas passagens bíblicas como referências pessoais e afirmou que ele era o cordeiro imolado. Sim, as redes agora não só produzem profetas sem igreja, sem preparo e sem supervisão, mas também concedem títulos cristológicos em transmissões ao vivo. No novo vídeo, Lopes admite erros em algumas declarações e explica ter interpretado literalmente certas mensagens e passagens bíblicas, chegando a acreditar que a expressão cordeiro imolado se referia a ele. Ele também pede desculpas pelas controvérsias geradas na internet e plataformas digitais. A retratação merece reconhecimento. Admitir um erro publicamente exige humildade, especialmente quando milhares de seguidores já o viam como porta-voz celestial. No entanto, o esclarecimento ainda é incompleto. O rapaz parece voltar atrás em sua interpretação, mas ainda afirma que a profecia e a mensagem original vinham de Deus. Em outras palavras, ele reconhece que interpretou mal o memorando celestial, mas ainda insiste que o memorando veio diretamente do céu. A principal responsabilidade não deve ser só do menor. Também cabe aos adultos, aos líderes e aos usuários que o promoveram, mandaram presentes e celebraram tudo o que ele dizia sem questionar. Uma criança precisa de paz, ensino bíblico, proteção pastoral e limites. Não de 8.000 espectadores perguntando quem ganhará a Copa do Mundo ou quando será o próximo terremoto. A retratação é um passo positivo, mas deveria levar a algo mais saudável. Abandonar o papel de profeta digital, receber acompanhamento responsável e aprender com as escrituras sem transformar cada pensamento em uma coletiva de imprensa do Espírito Santo. Jesus, você pede para ser exortado biblicamente e, no entanto, não tem a menor ideia da Bíblia. Como vai avaliar se estão te exortando biblicamente? A Bíblia afirma que se um profeta disser algo em nome do Senhor e não acontecer ou for mentira, resumidamente, esse profeta não é um verdadeiro profeta. Conclusão, você não é um verdadeiro profeta. Arrependa-se de ter dito e feito isso. Muitas coisas podem acontecer com você sem sabermos sua origem, mas busque realmente ao Senhor na Bíblia, na Palavra de Deus. Falamos isso com carinho. Adultos próximos, levem a sério e orientem seu filho na verdadeira sã doutrina. Jeremias, capítulo 23, versículo 25. Eu ouvi o que aqueles profetas disseram, profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas que profetizam mentira e que profetizam o engano do seu coração? Sim, Jesus, melhor não. E falando nisso, pois precisamos falar sobre uma notícia que foi bastante trágica esta semana, pois na Bolívia aconteceu um fato realmente escabroso que ainda está sendo investigado.
Uma reunião de oração acabou se tornando o cenário de uma dupla tragédia que deixou a Bolívia em choque. Na noite de domingo, 19 de julho de 2026, o pastor evangélico Edwin Moyo Villana, de 53 anos, liderava um culto no templo da Iglesia Misión Boliviana, localizada no município de Chinaota, no trópico de Cochabamba. Moyo liderava aquela congregação há mais de 20 anos. Segundo a reconstrução inicial do Ministério Público, um homem chamado Jomer Pachacopa Chambi, de 31 anos, chamado na comunidade de Payazito 13, entrou no templo enquanto a cerimônia estava acontecendo. O pastor, aparentemente sem desconfiar das intenções dele, o teria convidado para se aproximar e orar. Uma testemunha afirmou que estava arrumando os microfones quando viu o homem se aproximar do pastor, que estava orando. Segundos depois, Pachacopa supostamente tirou uma arma de fabricação caseira e atirou diretamente na cabeça do pastor. Os membros da igreja socorreram imediatamente o pastor e o levaram ao hospital San Martín de Porres, mas a gravidade do ferimento causou sua morte pouco depois. A polícia disse que a arma teria sido feita com um tubo galvanizado, uma mola de alta tensão e um prego ou parafuso utilizado como percussor. Uma das hipóteses aponta que o ataque pode ter sido uma represália, porque o pastor teria repreendido o suspeito pela suposta subtração de equipamentos de som da igreja. No entanto, a motivação ainda não foi estabelecida definitivamente. A família do suspeito afirmou que o homem sofria de transtornos mentais e que também frequentava essa congregação. Antes do crime, ele teria publicado vídeos com falas incoerentes e referências religiosas perturbadoras. Mas até agora, não se conhece um diagnóstico médico divulgado oficialmente. O caso tomou um rumo ainda mais dramático no dia seguinte. Pachacopa foi capturado e levado para uma delegacia, mas uma multidão invadiu o local, superou os agentes e o levou até o cemitério de Chinajota. Lá ele foi amarrado, espancado, molhado com combustível e vocês sabem o que ocorreu. Embora tenha sido resgatado com vida, morreu durante o traslado para um hospital de Cochabamba. Terrível! Essa notícia é realmente dilacerante, tanto para o pastor e sua família, quanto para esse homem que, segundo alguns vídeos que conseguimos ver, nos quais ele falava de forma incoerente, de fato, ele tinha algum tipo de transtorno mental. Parece que isso é condenável de ambos os lados. Não é possível que uma comunidade, não sabemos se eram pessoas da igreja ou pessoas comuns, tenha decidido fazer justiça com as próprias mãos. Não, a justiça pertence ao Senhor. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados meus, mas dai lugar à ira de Deus. Ai, Senhora, como é preciso dar lugar à ira de Deus e à justiça de Deus. No caso da esposa de um pastor conhecido aqui nos Estados Unidos, que teve que admitir dupla infidelidade. Ai, Senhora. Novo escândalo moral abala a congregação da Assembleia de Deus no Zegulesi, Maiuá. Mas desta vez, a própria igreja decidiu informar publicamente o ocorrido e afastar imediatamente de seus cargos as pessoas envolvidas. Cultivation Shores, uma igreja com sede em Covington, Mandanville, Louisiana, comunicou que Christina Donnelly, esposa do pastor principal Matt Donnelly e também integrante da liderança ministerial, manteve um relacionamento adúltero durante quase 2 anos com Chris Aldeberg, funcionário da congregação e marido da pastora Mara Aldeberg. Segundo a declaração oficial, as primeiras informações vieram de uma pessoa de fora da congregação, que não afirmou ter presenciado diretamente o relacionamento. Brian Bilek, presbítero regional da Assembleia de Deus, recebeu a informação e a comunicou ao pastor Matt Donnelly e às autoridades estaduais da denominação. Quando Christina e Chris foram confrontados, inicialmente ambos negaram as acusações. No entanto, na terça-feira, 14 de julho, aproximadamente às 5 da tarde, Christina confessou ao seu marido que teria mantido um relacionamento íntimo e adúltero com Chris. Logo depois, Chris também confessou os fatos à esposa, pastora Mara Aldeberg. No dia seguinte, houve uma reunião de emergência com 6 anciãos presentes, 3 pastores e o presbítero regional. Como resultado, Christina Donnelly e Chris Aldeberg foram imediatamente destituídos de seus cargos e de toda a posição de liderança dentro da igreja. Matt Donnelly e Mara Aldeberg, os cônjuges afetados, receberam 3 meses de licença remunerada. A congregação esclareceu que essa medida não constitui uma sanção contra eles, mas sim um tempo para cuidar dos filhos, processar a crise e buscar a restauração familiar. Mas durante a investigação surgiu outro antecedente. Em 2022, Christina teria mantido um relacionamento íntimo inadequado com outra mulher adulta pertencente à congregação.
Naquela época, seu marido e alguns membros da equipe ficaram sabendo do caso, mas os atuais anciãos e as autoridades denominacionais afirmam que só foram informados em 2026. Matt Donnelly explicou que, após aquele primeiro episódio, o casal recebeu aconselhamento, estabeleceu medidas de prestação de contas e passou por um processo de restauração. Os anciãos consideraram então que a questão havia sido tratada. No entanto, a revelação de um segundo relacionamento prolongado levanta sérias dúvidas sobre a eficácia e transparência daquele processo. Chesapeake, que mulher sem vergonha! Tem que falar, não é? E aqui o que vale a pena notar é que houve o devido processo, ao que parece, pelo que consegui estudar e ler por parte da Igreja Assembleia de Deus. O processo foi feito corretamente. É inevitável que isso aconteça nas igrejas e também é triste. Mas o importante é que a igreja realize um processo adequado para cada uma das faltas que essas pessoas apresentam. Sobre a última falta, parece que o processo foi adequado. Já na primeira, temos dúvidas, mas pelo menos eles tornaram isso público. Isso precisa ser tornado público, isso precisa ser mostrado. E definitivamente, as pessoas envolvidas devem ser disciplinadas e os afetados devem ser restaurados. Bom, vamos para a minha sessão favorita. Vamos orar! Vamos orar pelo pastor Ezequiel Dachomo de Platal, Nigéria, que perdeu 9 familiares após um ataque violento da milícia Fulani. Vamos orar pela Suíça, onde uma nova disposição constitucional proíbe os membros do Grande Conselho de Genebra de usarem símbolos religiosos. Vamos orar pela França, onde foi aprovado um projeto de lei a favor da eutanásia. Vamos orar em ação de graças pela vida de Marquito, que hoje faz aniversário. Vamos orar! Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Não nos cansemos de orar. Vamos agora com o meme da semana. Exatamente, é disso que estamos falando, Marcos Witt. É que suas declarações justificam rapazes como este que estão muito desviados em sua doutrina e em sua prática. Mas é claro, fazer esse tipo de declaração convém a eles, porque muitos dos amigos deles são profetas. Bem, muito obrigado aos patrocinadores e a todos que nos acompanharam. Compartilhem, curtam, inscrevam-se, sejam membros. Assista a todos os nossos vídeos e continue aqui conosco no Noticielo de Bíblia Libre. E isso, meus queridos irmãos, é tudo por hoje. Mas não vamos embora sem antes agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado, patrocinadores. Obrigado pelo grande apoio de vocês. Obrigado porque com o apoio de vocês podemos trabalhar para o Senhor e alcançar mais pessoas. Obrigado pela grande ajuda de vocês. Obrigado por colaborar sem dúvidas. Obrigado por compartilhar nossa missão em Jesus. Obrigado por fazer parte deste trabalho.